me pediram que conversássemos sobre o tema, o assunto, o porquê da vida. Então vamos conversar um pouco sobre isso e tentando entender primeiro o que é a vida. Nós muitas vezes fazemos uma ligeira confusão entre vida e existência. A vida, ela não começa no berço, ela não termina no túmulo. Isso que nós chamamos vida é encarnação. A vida, ela tem um começo. Não sabemos quando foi esse começo e, creio eu, não saberemos. Mas nós sabemos que ela não tem fim. Nós somos seres criados num dado momento para vivermos ad infinitum, para vivermos imortalmente. E o primeiro elemento que deriva desse pensamento é que nós só temos uma vida. Ninguém de nós tem mais do que uma vida. Porque se tivermos mais de uma vida, nós não somos imortais. Morre para ter outra vida. Nós temos uma vida, desde que fomos criados. E nessa única vida que nós temos, ora estamos encarnados, ora estamos desencarnados, ora estamos encarnados, ora estamos desencarnados. Mas somos a mesma pessoa, o mesmo ser, melhor dizendo. Em uma encarnação, ou em outra, sempre sou eu. Porque eu não tenho fim. Vocês não têm fim. Então não há por que confundirmos encarnação com vida. Encarnação é uma etapa da minha vida. Por isso que as encarnações se solidarizam. Porque todas elas pertencem ao mesmo Espírito. É isso que Kardec nos fala no artigo 9 do capítulo 7 do livro O Céu e o Inferno. Eu chamo de artigo porque o título do tópico é Código Penal da Vida Futura. Se é um código penal, então são artigos. E são só 33 artigos. E no artigo 9, Kardec nos fala que as reencarnações, diz ele, são solidárias entre si porque pertencem ao mesmo Espírito. Por isso é que, em uma encarnação, ajustamo-nos em relação a atos de outras encarnações passadas. Diz ele nesse artigo 9 que uma falta será reparada, será expiada na encarnação, na outra encarnação, ou em outras encarnações, e ele acrescenta, pois as reencarnações são solidárias entre si, porque pertencem ao mesmo Espírito. Então, a pergunta do porquê da vida não é o porquê só da encarnação. É o porquê nós existimos. Por que nós existimos? Qual o porquê? Deus nos criou. Nos criou. Ele podia viver sozinho? Está certo que sem nós seria uma chatice sem tamanho, porque Deus não teria trabalho nenhum. Nos criou, ele já deu motivo para a existência dele, ou seja, consertar nossos erros. Mas nós fomos criados por esse ser, que nós chamamos ser por falta de um termo mais adequado. Um ser que nos criou, e conforme vemos lá no Gênesis bíblico, logo lá no primeiro capítulo, versículo 27, nos diz que fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Lá diz, e Deus criou o homem e mulher os criou, a sua imagem os criou, a semelhança de Deus os criou. O que já pressupõe que esse ser eterno, porque ele não tem começo e não tem fim, dessa eternidade, ele nos deu a imortalidade. Nós não somos eternos,
nós tivemos começo. Eterno não tem começo, não tem fim. Só Deus. Da eternidade, que é a essência, Ele nos deu um dos atributos, a imortalidade. Nos dando a condição de existir perenemente. Esse ser que nele tudo é substantivo. E desse substantivo que ele é, ele nos deu em forma de qualidade os seus próprios atributos. Deus é perfeito. Aliás, Deus é a perfeição, porque ele é um substantivo. Da perfeição, ele nos deu a perfectibilidade. Nos criou perfeitos? Não. Nos criou imperfeitos? Não. Porque o perfeito não cria o imperfeito. Nos criou perfectíveis. O que é perfectibilidade? A capacidade de se aperfeiçoar. E só temos o germe do aperfeiçoamento ou da perfeição, porque a perfeição, que é Deus, nos deu isso em qualidade. A qualidade da perfeição nos deu a perfectibilidade. Por isso nós evoluímos. Por isso nós crescemos. Porque temos o germe, o impulso natural da evolução. Porque o perfeito nos deu essa condição de nos aperfeiçoar. Da eternidade nos deu a imortalidade. E se nós olharmos a questão número 1 do Livro dos Espíritos, que essa eu tenho certeza que todos os espíritos sabem de cor, nós veremos o quê? Nós veremos lá a pergunta, que é Deus? E a resposta se nos chega dizendo que Deus é a inteligência suprema do universo. Causa primária de todas as coisas. Analisemos a primeira frase. Deus é a inteligência suprema. O que é supremo? É o que está acima. Se está acima, é um fator de comparação. Acima é porque há algo abaixo. Se Deus é a inteligência suprema, é porque existem outras inteligências. Porque senão a resposta seria: Deus é a inteligência única do universo. E a resposta não foi essa. A resposta foi: Deus é a inteligência suprema do universo. Se há outras inteligências, quais são essas outras inteligências? Questão 76 do Livro dos Espíritos, que eu sei que todo mundo também sabe de cor, porque ela nos fala sobre nós. Que definição pode se dar dos espíritos? É a pergunta 76. Que definição pode se dar dos espíritos? E qual foi a resposta? São os seres inteligentes da criação. Povoam o universo, dentro e fora da matéria. São os seres inteligentes. Qual palavra se assemelha na questão número 1 e na questão 76? Inteligência. Só que na questão número 1, inteligência é substantivo. Na questão 76, inteligência é adjetivo. Inteligente. Da essência nos deu Deus a qualidade. O que é um adjetivo? É o atributo que deriva de um substantivo. Não estou falando de função sintática. É o que dá qualidade ao sujeito. Não, não é isso. Isso é função sintática. O que é um adjetivo? É a qualidade derivada de um substantivo. Então, a inteligência é o substantivo e a qualidade dele derivada é inteligente. Então, nós trazemos a qualidade, trazemos como qualidade aquilo que em Deus é a essência. Somos ou não a imagem e semelhança do Criador?
Perceberam que o Gênesis não está errado? Embora seja poética a forma trazida. Porque sim, todo criador põe na sua criação as suas características. É aquilo que nós chamamos na figura de linguagem de metonímia. O que é metonímia? É uma substituição de causa pelo efeito, autor pela obra. Por exemplo, o livro Porquê da Vida. Nós podemos dizer pela metonímia, li o livro Porquê da Vida ou li Leon Denis. Alguém leu Leon Denis? Não. Leu o livro que ele escreveu. Mas a metonímia permite-nos trocar o autor pela obra. Então eu posso dizer, li Leon Denis. E por que posso dizer? Porque todo autor coloca na sua obra a sua própria essência. Ele se verifica na obra. Vemos um quadro, podemos chamar o quadro pelo nome do autor. Em vez de dizer eu vi, sei lá, Mona Lisa, eu vou dizer eu vi Da Vinci. Alguém viu Da Vinci? Não. Mas ele pôs na sua pintura a sua essência. Vemos lá uma Pietà e dizemos, vi Michelangelo. Não vimos Michelangelo, vimos a sua escultura. Mas ele põe ali a sua característica. Então, nós podemos dizer, olhando para cada um de nós, eu vi Deus. Porque Deus colocou em nós a sua característica. Daí entendemos a sexta bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E onde se vê Deus, expresso em cada pessoa. Conforme vemos no Salmo 82, item 6. Eu disse, sois deuses. Isso está lá no Salmo. Não foi Jesus quem disse. As pessoas dizem, Jesus disse, sois deuses. Jesus nunca disse isso. Quem disse isso foi o salmista. No capítulo 10 do Evangelho de João, nós vemos Jesus perguntando, acaso o salmista não disse, sois deuses? E por que sois deuses? Porque nós trazemos a essência. Por isso nós somos imortais. Por isso a vida só é uma. O porquê da vida é porque Deus nos criou. Nos deu a imortalidade. E nos criou de que forma? Prontos? Acabados? Não. Nos criou simples e ignorantes. Questão 115 do Livro dos Espíritos. Deus, na sua origem, criou espíritos uns bons e outros maus? Não, Deus criou os simples e ignorantes. O que é simples? Nós vamos precisar de algumas reminiscências das nossas aulas de química. O que é simples? Elemento simples, elemento composto. O elemento simples é aquele que não pode ser dividido, porque ele não tem composição senão a si mesmo. E o elemento composto é formado por outros elementos, então ele pode ser dividido. O espírito é simples, ou seja, ele é uma individualidade indivisível. Não se divide um espírito, nós somos unos. Cada um é um, diferentemente, embora semelhante, mas completamente individualizados. Então, quando se diz o espírito, fomos criados simples, ou seja, nós somos uma individualidade, indivisível. Nenhum espírito é composto pela soma dos espíritos. Nenhum espírito é composto por parte de outros espíritos. Cada um é exclusivo. Por isso simples. E ignorantes. Ignoramos. Não sabemos as coisas. Somos criados, então, individualizados. Como ser, não estou me referindo a questões anteriores à individualização, não vou entrar nesse mérito. Sugiro que leiam a questão 607A do Livro dos Espíritos. E aproveite e leia a 607B. E já está lendo as duas, lê o livro inteiro.
Mas ali explica a individualização, não vou entrar nesse mérito. Mas fato é que nós evoluímos. Se nós olharmos a questão 23 do Livro dos Espíritos, nós veremos uma pergunta muito semelhante à questão 76, quase que igual. Na questão 76, qual foi a pergunta mesmo? Nós falamos há pouco. Que definição pode se dar dos espíritos? E a questão 23, que é o espírito? Aparentemente é a mesma pergunta. Que é o espírito? Que definição pode se dar dos espíritos? Mas a resposta dada à questão 23 foi princípio inteligente do universo. E a da 76 são os seres inteligentes da criação. A pergunta 23 está com E minúsculo. A questão 76 está com E maiúsculo. Se vocês observarem, vocês verão isso. Até a questão 75, todas as vezes que a palavra espírito é escrita, está com E minúsculo. A partir da 76 está com E maiúsculo. O E minúsculo se refere à essência espiritual. E o E maiúsculo à nossa individualidade. Por isso são diferentes. E a gente evolui de um E minúsculo para um E maiúsculo. Vejam como a gente evolui. Até em termos de grafia. Nós evoluímos. Por quê? Obrigado. Porque é um impulso natural da nossa origem. O que é impulso natural? Deus não é a perfeição? Não nos deu a capacidade de evoluir? Por isso a evolução, se eu conseguir falar, é um determinismo da lei de Deus. Todos evoluiremos. É o que está na questão 116 do Livro dos Espíritos. Haverá espíritos que permanecerão para sempre nas camadas inferiores da evolução? Essa é a pergunta 116. Haverá espíritos que permanecerão para sempre nas camadas inferiores da evolução? E a resposta foi: não. Todos evoluirão. Então é um determinismo. O único determinismo da lei de Deus é esse, que evoluiremos. Cada um, por sermos simples, cada um no seu próprio ritmo. Cada um no seu próprio tempo. Mas todos evoluiremos. Veja que interessante então essa ideia da vida. Era o microfone, não era a minha voz. Todos nós evoluiremos. Veja que dinâmica. Deus nos cria simples e ignorantes, e um dia estaremos num nível evolutivo tal que nós poderemos nos chamar, nos limites do espírito, perfeitos. Então qual o porquê da vida? Evoluir. Crescer, povoar o universo, dentro e fora da matéria. Essa é a nossa grande aspiração. Mas estamos aqui encarnados. E quando estamos encarnados, por um processo didático, chamado véu do esquecimento, nós nos distanciamos das lembranças das nossas existências. E achamos que fomos criados agora. E passamos a chamar de vida aquilo que é uma etapa só dela, uma etapa apenas dela. Passamos a chamar de vida um interregno entre berço e túmulo. E aí, mais uma vez, vem a ideia do porquê da vida, agora sim. Chamando por vida, ou entendendo por vida, a didática de estarmos na Terra. E aí vem uma pergunta, que Kardec faz aos benfeitores espirituais.
É a questão 132 do Livro dos Espíritos. Ele pergunta: qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Encarnação, não é encarnação. Um ser espiritual, vejamos a lógica da pergunta de Kardec. Um ser espiritual, criado no mundo espiritual, para evoluído, ficar no mundo espiritual, por que ele tem que vir para a Terra? Por que esse desvio de rota? Um ser espiritual precisar de vir para a Terra? Qual a lógica disso? É a pergunta que ele faz. O porquê do ato encarnatório? E os espíritos respondem: Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. Vejamos o verbo utilizado pelos espíritos: impor. Olha que forte. Deus vos impõe. Eles não disseram assim: Deus vos sugere, Deus vos dá a ideia. Não, a resposta foi: Deus vos impõe a encarnação, com a finalidade de vos fazer progredir. O que é o impor? É um desrespeito ao livre-arbítrio? Não. Imaginemos uma cena, uma criancinha, 4 aninhos, que essa criança já deve estar com seus quase 40, porque já tem mais de 30 que eu dou o exemplo dela com 4 anos. Mas imaginemos, uma criança com 4 aninhos, acometida de uma doença, é levada ao médico, o médico diagnostica e prescreve um medicamento simples lá para a criança, uma injeção. Prescreve a injeção e uma criança de 7 anos sabe o que é uma injeção. E uma criança, de 4 anos, e uma criança de 4 anos tem personalidade. E ela diz assim: eu não tomo isso. E o pai fala, ou a mãe: toma. A criança fala: não tomo, toma. Não tomo, toma, ai. Tomou. Por quê? A criança enxerga a dor, os pais enxergam a solução. Aí estamos lá no mundo espiritual. Encarna, não encarno. Encarna, não encarno. Eu não vou mexer com esse trem. Encarna, não encarna, encarna, não encarna. Fui. Encarnei. Porque nós enxergamos apenas a matéria e os benfeitores enxergam a solução. Aí é que está o verbo impor. Nos é necessário. Ah, então não se evolui no mundo espiritual? Evolui, sim. É a questão 230 do Livro dos Espíritos. O espírito no estado errante, na erraticidade, evolui? E os espíritos respondem: sempre em função do seu conhecimento e da sua vontade. Desculpa, sempre em função da sua vontade. Evolui em conhecimento. E aí eles usam uma conjunção adversativa. Dizem assim: mas só o contato com a matéria lhes permite exercitar o conhecimento adquirido. Ou seja, lá aprendemos a teoria, aqui a prática. Então o que é a encarnação? Um laboratório das nossas experiências evolutivas. Por isso Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. É a mesma coisa que nos foi dita no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo por São Luís. Que ele diz que é por um ato material que o espírito constrói a sua evolução. E foi reforçado por Santo Agostinho no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Estar na Terra é uma necessidade para exercitarmos os conhecimentos adquiridos. É a fase do estágio. Por isso, provas. O que são provas? Circunstâncias pelas quais passamos para exercitar o conhecimento que temos ante aquelas circunstâncias. Isso é prova. Não é nada difícil para quando se tem o conhecimento, para quando se aprimorou. E essa é a função de virmos várias vezes para a Terra. Aí sim, é a reencarnação, que é a questão 167 do Livro dos Espíritos. Aliás, a 166 também,
Aliás, ela que abre a estrutura. Porque Kardec diz, como pode uma alma que não evoluiu na existência corpórea continuar sua evolução? E aí os Espíritos respondem, suportando a prova de uma nova existência. E então Kardec pergunta na 167, qual a finalidade da reencarnação? E os Espíritos respondem, expiação, aprimoramento progressivo da humanidade. A 132 é o gênero, evolução. A 167 é para dizer, essa evolução não se dá da noite para o dia. Essa evolução não é assim, vou me melhorar e me melhorei. É um processo gradativo, paulatino. Por isso, aprimoramento progressivo da humanidade. É a resposta da 167. Expiação. Então é para sofrer. Não. O verbo expiar, pode até procurar nos dicionários. O verbo expiar não significa padecer. Expiar não quer dizer sofrer. Expiar é purgar. É eliminar impurezas. Não tem nada a ver com punição. Mas nós demos essa conotação, que não é a conotação do verbo expiar. Que não é a conotação do substantivo expiação. A expiação é um processo pelo qual pelos meus esforços, eu faço uma, aspas, limpeza, uma purga. Eu faço por meio reparatório. Então, a finalidade de estarmos na Terra não é para sofrer. Qual é o porquê da vida chamada existência? Evoluir. Ninguém está na Terra para sofrer. Estamos na Terra para crescer, evoluir, aprender. Essa é a função de estarmos na Terra. E se aqui é para evoluir, tudo que nos acontece pode servir para evoluirmos, até os nossos erros, quando aprendemos com eles. Estar na Terra é uma oportunidade bendita. Estar na Terra é a oportunidade de, pelos nossos atos, crescermos, evoluirmos. E esse estar na Terra não é um desvio de rota, não é um acaso, não é um descuido, é fruto de uma organização prévia, é fruto de uma programação. Questão 258 do Livro dos Espíritos.